muito bom estar aqui com vocês. Bom, antes de entrar no tema propriamente dito, como vocês sabem, eu gosto de começar com uma pequena prática da caridade que Jesus nos ensinou, né? Então, vou pedir para vocês, mais um minutinho com os olhos fechados, vamos mentalizar alguém, um irmão nosso, que esteja precisando de ajuda. E vamos pedir a esses amigos de luz que dão suporte a essa casa maravilhosa, que nós possamos dividir essas benesses que estamos recebendo aqui com esse nosso irmão em momento de crise. Que ele possa ser tocado, abraçado gentilmente por nós e que receba esses fluidos tão benéficos que recebemos aqui nesse espaço de luz. Se for possível, que possa melhorar o seu dia e que lhe dê um pouco de alento. Que assim seja. O tema que nós temos para a noite é muitos os chamados, poucos os escolhidos, que é o capítulo 18 do Evangelho. E ele começa com uma parábola de Jesus, que no primeiro momento, ao lê-la, ela nos parece um pouquinho estranha, um pouquinho forte. Mas aí nós temos os mensageiros de luz enviados por Deus, espalhados na terra, que nos decodificam essas mensagens de Jesus. E aí essa parábola ela se torna muito atual, apesar de ter sido trazida por ele há mais de 2000 anos. Eu vou ler a parábola, depois a gente vai desmembrar ela para ver o sentido dela e como a gente pode utilizar ela no nosso dia a dia. Que Jesus foi questionado o que se parece o reino do céu. É que ele diz: o reino do céu é semelhante ao homem-rei que preparou as bodas do seu filho e enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas. Mas não quiseram vir. Novamente enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados, eis que o banquete está preparado. Os meus bois e cevados abatidos, e tudo pronto. Vinde para as bodas. Mas eles foram sem se importarem, para o seu próprio campo, outro para o negócio, e o restante, agarrando-se aos servos, se ultrajaram e os mataram. O rei ficou irado. Enviando suas tropas, exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade deles. Então diz aos seus servos: as bodas estão prontas, mas os convidados não eram dignos. Ide, portanto, às saídas das estradas e convidai para as bodas todos os que encontrardes. E os servos, saindo por aquelas estradas, reuniram todos os que encontraram, tanto bons quanto maus. E as bodas se encheram de convivas. O rei, entrando para contemplar os convivas, viu ali um homem que não estava vestido com a veste nupcial e disse-lhe: companheiro, como entraste aqui sem veste nupcial? Ele se calou. Então o rei disse aos seus servidores: depois de amarrar seus pés e suas mãos, lançai-o para fora, nas trevas exteriores. Ali haverá o pranto e o ranger dos dentes, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. No primeiro momento, aos céticos e ateus, me parece que esse Deus, ele é vingativo, né? Quando alguém não faz algo que ele quer, ele se vinga. Mas se a gente desmembrar a parábola, não é isso que ela passa. Jesus, tamanha sua sabedoria e evolução, ele tinha condições de passar a mensagem até com efeitos especiais, se ele quisesse, porque ela é extremamente evoluído. Só que na sua humildade, no meio aonde ele estava, de alguma forma
Ele tinha que plantar uma semente que rendesse frutos não só para aquela época, mas ao longo dos anos e séculos. Tanto que nós estamos em 2020 e essa parábola ainda é para nós. Se nós desmembrar, a gente vai perceber que esse convite que nos é feito para essa festa, em alguns momentos, ainda não estamos aceitando. Ele tinha que falar da lei divina, do nosso destino espiritual. E como ele faria isso naquela época? Ele tinha que usar, acho que é a hipérbole que fala, né? Que ele tinha que engrandecer o fato para que o entendimento fosse. Assim como a professora amada, querida, quantas professoras eu tive que até se fantasiar de algo para se fazer entender, elas faziam isso em sala de aula. Porque ela tinha o conhecimento, mas seus alunos não. E como ela se faria entender em algo difícil? Ela tinha que usar de alguns meios. E Jesus usava então das parábolas. Se Deus é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas, isso é imutável. Ele é bom e justo, por que ele lançaria maldade para com os seus filhos porque não aceitaram o convite? Não, ele vai sempre lançar esse convite e seus filhos, no momento adequado, aceitarão esse convite. E Jesus lá atrás plantou essa sementinha. E aí vem os disseminadores dessa doutrina maravilhosa de vida de Jesus e vão disseminando para nós, desmembrando essas mensagens. E um deles foi Allan Kardec, né? Que codificou uma obra maravilhosa da nossa moral diante de Jesus, para alcançar Jesus, né? Tá ali decodificado todos esses ensinamentos de Jesus, que numa pequena parábola transforma a nossa vida. Então, o que significa vamos desmembrar essa parábola. O que ela significa? Quem eram os convidados? Por que o casamento? Por que a simbologia do casamento? Porque naquela época o casamento era muito importante. Era uma festividade que era a união entre o homem e a mulher íntima, muito importante, que tinha muito valor. Então a simbologia do casamento, quem é o noivo? É Jesus, que Deus enviou para o casamento com a noiva. Quem é a noiva? A humanidade. Deus quer essa conexão, essa ligação entre a humanidade e Jesus. Essa é a simbologia do casamento, nessa parábola contada. Os primeiros convidados, em alusão ao que ele fala, seriam os hebreus, que era o povo que tinha o reconhecimento do Deus único. E já tinham recebido essas leis através de Moisés. Então eles já tinham o precedente do conhecimento desse Deus supremo e único. Mas ainda assim existia a resistência de alguns dentro dessa comunidade hebraica, que é que o Evangelho cita os fariseus e os saduceus, que ainda eram muito ligados ao material. Mas mesmo assim, a mensagem era para todos. Não havia distinção. Quem tinha um entendimento e quem não tinha. A mensagem é para todos. A intenção é que todos aceitem esse convite. Quem eram os mensageiros? Eram os profetas que espalhavam essa boa nova de Jesus. Vai e prega a palavra de Deus, a mensagem de Jesus. Mas muitos não aceitavam. E eles eram perseguidos. E muitos eram mortos. Porque naquela época não se tinha o entendimento dessas leis divinas por completo. Ao se sentir ofendido, era normal atacar e até matar, se não tivesse o entendimento completo disso.
Então, esses mensageiros que são atacados são os profetas de Deus que tentam levar a mensagem de Cristo. Existe um primeiro convite e novamente um convite. Aí a passagem fala: novamente enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados, eis que o banquete está preparado, os meus bois cevados abatidos, e tudo pronto. Vinde para as bodas. Mesmo assim, nesse segundo convite, os convidados não se importam. Um para seu próprio campo, outro para seu negócio. Se nós trouxermos hoje para a nossa realidade, quem são esses convidados que se refere à mensagem? As pessoas que estão preocupadas somente com o material, que esquecem o espiritual, que vivem única e exclusivamente para conquistar bens materiais. O ter, não o ser. Elas são indiferentes às leis morais, às leis celestiais. Quantas vezes a gente vê uma pessoa: eu vou gastar todo o meu dinheiro, eu vou viajar, eu vou curtir a vida, porque eu não sei amanhã se eu vou estar vivo. Quantas vezes a gente ouve, né, essas afirmações? Não acreditando que ao retornar à sua pátria espiritual, terá que prestar contas da oportunidade que teve aqui para essa melhora. Negligencia essa oportunidade de melhora. É egoísta e um comportamento único e exclusivamente material, onde todas as paixões, vicissitudes, tudo que está disponível aí quer absorver, mas alimentar a alma, o espírito, não. Esses são os segundos convidados que são chamados, mas que o material sobrepõe sobre o espiritual. E por que o banquete? Quando a gente celebra algo, normalmente a gente se reúne em família e faz um almoço, um jantar, uma festa. A simbologia daquela festa é de alegria, para celebrar algo. Então, quando o convite de Deus nos é feito e nós aceitamos, Deus está em festa. Essa é a simbologia do banquete. Ele está celebrando a nossa caminhada até Ele. Eu sei que esse filho vai retornar à minha casa. Assim como o pai e a mãe que tem um filho viajando e ele liga e tô voltando. Como que fica o coração desse pai e dessa mãe? Em festa, em alegria. A simbologia do banquete é essa. Quando ele chama seus filhos e os filhos atendem, ele está em festa. E as vestes? O rei entrou, identificou uma pessoa que não estava vestida a rigor, a caráter. Você foi convidado para uma boda, que é o casamento. Por que você não está vestido a caráter? Essa veste que a parábola está se referindo é sobre o coração. Para estar nesse banquete e nessa festa, nós devemos estar com o coração puro. O que foi identificado ali? Ainda não há amor nesse coração. Esse banquete você não pode participar. Participará quem tem amor, está com o coração puro e aceitou esse convite de coração. A veste que ele se refere ali é a seguinte: é preciso, antes de tudo, sob a condição expressa, estar revestido da túnica nupcial, isto é, ter o coração puro e cumprir a lei segundo o Espírito. Essa é a veste que ele se refere na parábola. Trocar as vestes mortais pelas vestes da glória. Amarrar pés e mãos significa desativar a soberba do mundo material, ativar a veste espiritual, alinhar o nosso coração com a lei divina. Nessa passagem aqui dá pra gente recordar
a história de André Luiz, né, em nosso lar. Ele era médico, ele tinha uma posição social acima da média, da maioria, uma situação confortável. Porém, ele tinha os vícios dele, também tinha um certo ceticismo, né? E ao desencarnar, ele permanece um tempo no umbral. O que é amarrar pés e mãos nessa mensagem aqui? De certa maneira, ele está com pés e mãos amarrados. Porque ele ainda não descobriu essa luz, esse amor, esse Deus infinito de bondade. Ele ainda está na obscuridão, carente dessa fé. E no momento que ele se ajoelha e ele pede ajuda, ele pede proteção e ele é resgatado, ainda assim ele não pode praticar o que ele praticava aqui. Ele teve que se despir das vestes da soberba, porque aqui ele era superior a alguns, mas lá ele teve que começar como um auxiliar, ajudando na limpeza, em serviços muito inferiores ao que ele fazia aqui na condição de médico. Então ele teve que se despir dessas vestes materiais e vestir a veste espiritual, da bondade, da caridade, do amor. Essa é a mensagem da veste. Somos muito mais que a posição que ocupamos, somos espíritos eternos, filhos de Deus em ascensão espiritual. Esse convite da boda, se nós pararmos para pensar, ele nos é feito todos os dias, né? Todos os dias nos passam situações que são um convite à nossa melhora. Seja no trabalho, com um colega de trabalho difícil, seja em casa com um familiar difícil, seja uma doença que você tenha que enfrentar. Atualmente, nós estamos vivendo um convite coletivo, não é mesmo? Não tem como negar. Mais explícito do que esse convite que Deus está nos fazendo, não tem. Só um e-mail, um WhatsApp dele, né? Porque a gente está entendendo muito bem o convite que está nos sendo feito atualmente, né? E que bom! Isso é maravilhoso. Nós somos parte dessa regeneração. Nós somos parte desse chamado de melhora da nossa amada Terra. O pouquinho que a gente faz ali no nosso dia a dia é parte de um todo que vai melhorar o orbe. E nossos amigos de luz que nos intuem, ao escutarmos o que eles nos estão passando, na nossa prece, na nossa oração, desejar o bem, que nenhum familiar tenha um problema, ou que se tenha, que saiba harmoniosamente passar por essa provação, lutar, conseguir vencer. A gente deseja isso. Então essa mensagem, esse convite, nós estamos escutando. Mas se a gente puder avançar um pouquinho mais, subir mais um degrauzinho, é muito importante, porque a gente acelera esse processo. Então a gente para de reclamar que nada muda, que não acontece nada diferente, que parece que está tudo no mesmo lugar, e começa a agir. E aquilo vira um hábito na sua vida, assim como tomar banho. Porque a prática da caridade é isso. Quando você entende ela no fundo do teu coração, ela faz parte da tua vida. É normal. É como levantar e tomar banho. Aquilo te faz bem. Comece a praticar, que isso vira um hábito na tua vida. E participa dessa grandiosidade que é essa regeneração e essa mudança que nós estamos vivenciando, né? Infelizmente, a gente ainda escolhe pela dor. Mas o Evangelho é bem claro. Pode ser pelo amor.
Quem está escolhendo o caminho errado somos nós, né? Cabe a nós pararmos e refletirmos e fazermos essa mudança. Começa praticando a caridade consigo mesmo, para vencer aquelas tuas más tendências. Porque não adianta eu querer mudar o outro se eu, nas minhas más tendências, ainda não consigo dominá-las. E muitas vezes não será necessário nem falar, só o teu próprio exemplo modificará o meio que você vive. Mas enquanto você não vivenciar isso, não participar desse casamento, dessa boda, desse banquete com Deus, fica difícil. Essa parte dos segundos convidados aí, que dão as desculpas e não podem ir na festa, é bem propício para os trabalhadores, né, da seara, que muitas vezes trocam o dia do trabalho, hoje está muito frio, hoje está muito quente, hoje eu tenho um aniversário, hoje eu não estou com vontade, hoje tem o último capítulo daquele negócio lá que eu quero assistir, e você vai protelando, e vai evitando, e vai recusando esses convites. É pior. Porque quando a dor vem intensa, aí você não consegue mais entender o que está acontecendo e tem que culpar alguém, menos a você mesmo. Se torna vítima da circunstância. Quando você entende esse convite e abraça essa causa, o entendimento é muito maior. Aí você vai ler essa parábola aqui e não vai achar ela, né, forte, não cabe a mim isso, não. Toda a parábola de Jesus vai te trazer uma mensagem intrínseca. Cabe a você buscar o entendimento dessa parábola. E o principal, né, colocá-la em prática. Porque de nada adianta buscar conhecimento e não espalhar isso. Jesus espalhava isso. E tinha seus discípulos, ele queria as ramificações, espalhe isso ao máximo de pessoas possível. Algumas entenderão muito bem, outras não, mas vamos ajudá-las. Quem não entendeu, vamos ajudar quem não entendeu, né? Se não com palavras, com exemplos de atitudes no dia a dia. Mais de 2000 anos se passaram e ainda é cabível essa parábola para nós. Olha a evolução desse ser que esteve aqui. Ele já previu que em 2000 anos ainda a parábola dele tinha que ser disseminada, tinha que ser discutida, avaliada. Não temos mais o que negar. Tem todas as ferramentas. Naquela época não tinha, né? Hoje nós temos todas as ferramentas. Temos um material maravilhoso para o nosso entendimento, para a nossa evolução. Então não existe mais desculpa. Vamos participar desse banquete. Vamos aceitar esse convite de Deus. Todas as ferramentas estão possíveis, né, disponíveis para nós. E a gente, aceitando esse banquete, participará dessa evolução. Gostaria de ler um texto do Divaldo que fala sobre orações. A importância da oração para essa nossa conexão e talvez para entendermos melhor esses convites que nos são enviados através dos mensageiros de Deus todos os dias e que às vezes a gente deixa passar esse convite e não aceita. É um texto muito bonito do livro dele, Compromissos de Amor, do Divaldo, que fala na oração. No aparente e majestoso silêncio do universo, que os ouvidos humanos não conseguem captar, modulações de harmonia exaltam a glória do Criador. Sons que se transformam em imagens coloridas, variadas, acompanham ou se espraiam do ininterrupto volutear dos astros na imensidão do cosmos. Tudo ora na criação divina. Essa força viva, que a tudo irriga, é a suprema vibração do amor que a oração esparce. De acordo com a sua constituição molecular,
Cada orbe, todo mineral e vegetal, cada animal emitem vibrações que constituem a psicosfera mantenedora do ritmo universal. É incessante gerar de galáxias e mergulhá-las nos buracos negros nos quais se consomem para reaparecerem novas formas de energia. Orar é abrir-se a Deus e deixar-se por Ele inundar. Tudo expressa o seu modo de existir, engrandecendo a vida, sempre a glorificando. O ser humano, porém, somente ele dispõe da faculdade da razão para pensar e compreender a grandeza excelsa da vida em si mesma. Por isso, necessita orar, a fim de aurir energias nas fontes inesgotáveis, agigantar-se mediante o crescimento intelecto-moral e a finalidade da sua existência rumo à perfeição. Em assim sendo, à medida que se auto-ilumina, harmonias siderais envolvem-no e ele dá-se conta da incomparável sinfonia cósmica. Então, ora, transforma palavras em sentimentos, que vibram uníssonos em cantos de louvores ao Criador. Cada movimento de ascensão transforma-se em poema, oracional, que louva e agradece por existir. A oração, pois, consciente, é o ato de comunhão com o equilíbrio galáctico, mediante a integração na ordem e a submissão às leis que tudo regem. Louvar para logo agradecer constitui o compasso natural da majestade sinfônica da oração. Quando em sofrimento, na oração, o ser humano robustece-se, equilibra as energias em desgoverno e aumenta a coragem de viver. Suaviza a ardência das paixões daninhas, dissolve a treva da ignorância, dilui a densidade venenosa do ódio e do ressentimento na mente e no coração. Transforma as situações penosas em lições de sabedoria e de crescimento espiritual. Também se ilumina aquele que ora, saindo das sombras. Ao mesmo tempo, encontra caminhos seguros para avançar sem detença e recebe apoio superior nas decisões felizes com lucidez para discernir. A oração é sublime, alavanca portadora de recursos para alçar do abismo da desdita ao planalto da paz, aquele que resvalou pela rampa da loucura. Quando está infeliz, o ser humano ora, os céus escutam-no e providenciam respostas libertadoras da situação penosa. A oração é também uma forma de hábito da alma, pelo qual essa expressa o seu nível de evolução. Ponte de infinita segurança, conduz a criatura ao Criador e liga-o àquele que o busca. Orar é transmudar-se em vibrações de amor, diluir-se em luz. Na incomparável musicalidade de todas as coisas que compõem a paisagem vibrante do mundo, encontramos as canções preces de louvor e de gratidão a Deus. A ciência que se eleva à grandeza da interpretação dos mistérios, a arte que exalta a beleza, o pensamento filosófico em franco desabrochar de soluções para o comportamento humano, a religião que urge, que ergue o crente, são expressões oracionais de louvor e de reconhecimento a Deus. A importância da prece para nós, para essa conexão, e o entendimento desse convite que Deus nos faz a esse banquete, do nosso casamento com Jesus.